Graça e paz, amados. Estamos em mais uma mensagem da série Vencedor. E hoje nós temos como texto base Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Versículo adiante diz, bem claro, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero usar como tema desta mensagem a vitória mais importante. Que você possa fixar na sua mente esta palavra e que ela possa edificar e transformar a sua vida. A vitória mais importante. Quando nós lemos esta palavra, este versículo, João está escrevendo qual é a arma e qual também deve ser a decisão que vai nos fazer ter a vitória mais importante das nossas vidas. E ele também assinala e diz que vitória é essa? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ou seja, que Jesus Cristo, ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus, ele é Senhor, Criador de todas as coisas. Agora, quando nós lemos livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42, a Bíblia fala que Jesus está levantando e chamando homens a qual iriam passar por um discipulado. E a Bíblia fala que o Senhor chama a Simão Pedro. E quando Jesus chama a Simão, ali começa o processo de transformação. Ali também começa um novo nascimento. Interessante que Pedro se torna um grande vencedor quando aceita andar com Cristo, quando aceita o discipulado com o Senhor, quando ele reconhece também o Senhor como Deus e como Salvador. Agora, ao ler, nós vamos ver que o segredo desta grande vitória para vencer o mundo é a nossa fé está em Jesus Cristo. E como podemos ser vencedor? Vencedor é aquele que entrega a sua vida totalmente a Cristo. Por isso, Paulo escreve na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, ele nos diz assim, versículo 17, ou versículo 37, melhor dizendo, em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Isso é muito forte. Nós vamos ver que Cristo é a base de uma vida vitoriosa. A vida em Cristo não nos dá questão de viver aqui e ser vitorioso nesta vida, mas é uma vitória garantida de estar um dia com o Senhor na glória. Agora, ao ver Pedro, é um homem que está em trabalho ainda difícil, um homem difícil que está sendo trabalhado, que está sendo moldado, que está em material bruto, mas o Senhor começa a lapidar Pedro. Começa um processo de transformação, de santificação. Pedro tem os seus defeitos, tem os seus erros. E todo homem e toda mulher que vem a Cristo não é de diferente forma. Ele tem erros, tem defeitos, está em material bruto e ali começa o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é um agir do Espírito Santo de Deus na personalidade do homem, transformando este homem em uma nova criatura. Isso é muito forte e muito interessante. Então Pedro passa por este novo nascimento, por esse processo de transformação, mas Pedro, de início,
é um homem cheio de inseguranças, é um homem de duplo ânimo, não sabe o que quer, não está firmado, fundamentado, ainda não tem convicções em Cristo, é um homem que está ainda muito temeroso quanto à fé, ele ainda estava sendo trabalhado, estava passando num processo de transformação. Interessante que nós vamos enxergar um Pedro que está sendo corrigido. Então, na vitória mais importante, que é a nossa fé, começa o processo de transformação da personalidade, da transformação do homem interior. O Senhor começa a trabalhar no âmago da nossa alma. E começa uma transformação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí o Espírito do Senhor começa a trabalhar-nos, começa a purificar-nos. Agora nós vamos encontrar a Bíblia falando-nos sobre este grande processo. E é um processo de purificação, é um processo de consagração, é um processo que exige-nos entrega. Preste atenção nisso, que Pedro é um homem que vivia em cima do muro de indecisões. É um homem que não tinha responsabilidade ainda quanto à fé, pois não tinha convicções no Senhor. Então aqui fala-nos sobre a vida de um campeão, passado, presente e futuro de um vencedor. Então, um vencedor, ele passa por esse processo de passado, presente e futuro, aonde ele tem um encontro com Cristo, e aí ele entra num processo muito grande, aonde Deus começa a trabalhar a vida dele, para que ele seja um cristão genuíno, e para que ele não somente venha a ser um cristão genuíno, mas que ele venha a servir ao Senhor. Aceitar a fé em Jesus Cristo é a vitória mais importante que um ser mortal pode ter, porque a vida dele está garantida em Cristo. O que fez de Pedro e o que faz de todo cristão um vencedor é a sua entrega a Cristo. É quando ele se entrega sem reservas e se entrega totalmente, sem medir esforços, querendo o que Deus quer, abraçando o que Deus quer que ele abrace, vivendo a vida nova em Cristo. Agora nós vamos ver Pedro passando por processo de transformação e de purificação. Pedro é um homem de duplo ânimo, Pedro é explosivo, temperamental, brigão, pronto para resolver tudo na força do braço. Pedro é um homem que tem uma mentalidade ainda mundana, carnal. A grande questão é que o mundo ainda influenciava Pedro. Algumas pessoas ainda estão sendo de forma terrível e avassaladora influenciada pelo sistema maligno, mundano do mundo. E ele precisa passar por uma ação poderosa do Espírito de Deus para transformá-lo, para mudar ele em uma nova criatura. Pedro não foi diferente. E com muitas pessoas que hoje abraçaram a fé em Jesus Cristo, não foi também diferente. Foi desta forma. Talvez você que esteja me ouvindo está sendo desta forma, ou que ainda não aceitou a Cristo e abraçou a vitória mais importante da sua vida, será também desta forma. Agora, Pedro está passando por este processo, esta luta, mas bem claro João escreve e diz, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa vitória é a fé. O ato primeiro, ou um ato que começa com a fé, com a vida cristã, é o novo nascimento. É crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí o Espírito de Deus leva ele a viver uma vida extraordinária. Uma vida, aleluia, nos bastidores do Espírito, aonde Deus vai se revelar a ele, aonde Deus vai falar com ele, aonde os princípios do reino vão ser inseridos no seu coração, aonde a sua história será uma história
de terá a digital do Criador, as marcas de Deus. Agora, prestemos atenção que Pedro ele passa pelo processo. Ele foge quando Cristo é preso. E ele também nega Jesus quando Jesus é preso. E quando Cristo morre, ele ainda está longe. Mas, ao terceiro dia, Jesus levanta e ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele manda uma mensagem para Pedro através de algumas pessoas, algumas mulheres, e ele diz: manda chamar a Pedro. Manda chamar a Pedro. Jesus não havia abandonado, esquecido e largado de lado a Pedro, mesmo com seus erros, mesmo com as suas atitudes fora da vontade de Deus, mesmo quando Pedro havia lhe negado, Jesus mandou dizer: chama a Pedro. Jesus também está te chamando. Mesmo quando falhamos, erramos, tropeçamos, estamos vivendo uma vida dupla, se caso você esteja vivendo, mas Jesus está mandando te chamar. Ele ainda contava com Pedro e ele conta com você. E Pedro, depois disso, ele passa pelo processo e a vida de Pedro nunca mais é a mesma quando ele vê e tem um encontro com Jesus que viera do mundo dos mortos e ressuscitara. Nenhum homem que andava com Jesus antes, ao ver Jesus ressuscitar, a vida nunca mais foi a mesma. Quando uma pessoa tem um encontro legítimo, verdadeiro com Cristo, a vida dele jamais será a mesma. E não foi diferente com o apóstolo Pedro, que agora era um homem que conheceu o poder de Deus, que agora, apesar de andar com Jesus Cristo, conheceu o poder de Cristo. E agora era um homem cheio de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio da vida de Cristo. A vida de Cristo é a vida que nós precisamos viver. Jesus disse: eu vos dou vida e vida com abundância. É uma vida transformada. É uma vida que tem a alegria da salvação. É uma vida que tem a alegria do Espírito. Esta é a vida que vem desta grande vitória, da vitória mais importante. A vitória mais importante é receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estar disposto a servi-lo, venha o que vier, passe o que passar. Estamos presos a Ele incondicionalmente, como diz Paul Tillich, preso a Cristo incondicionalmente. Esta é a vitória mais importante. A vida terá mais sabor, a vida terá mais brilho e significância, e a vida terá sua grandeza em Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Agarre a vitória mais importante. Fique na paz. Shalom.